Vindos para a sessão sobre como a sociedade civil pode apoiar a implementação dos comentários gerais, número 26. E vocês podem ver isso no chat, sobre os direitos das crianças e sobre o meio ambiente. Meu nome é Letícia Carvalho. Eu sou advogada e sou uma coordenadora de advocacia internacional na Alana Instituto, em uma organização brasileira, e eu estou muito feliz de moderar esse webinar para falar sobre os direitos infantis. E antes de nós começarmos, eu gostaria de garantir que todos podem entender o que eu estou dizendo. Então, eu queria focar no fato de que eu falarei em inglês, mas vai haver interpretação simultânea disponível em e francês, espanhol e também em português. Então, confiram as instruções no chat e vocês verão um globo na tela onde vocês podem escolher a sua língua preferida. E eu gostaria de dizer que aqui hoje teremos uma sessão em árabe também e em inglês, e nós vamos poder compartilhar essas gravações mais tarde. E eu gostaria de que você possa ouvir o que vocês estão ouvindo na sua língua preferida. Então, eu acho que eu estou com alguma dificuldade aqui de conexão, eu não tenho certeza se vocês podem ouvir. Vocês conseguem me ouvir bem? Conseguem me ouvir bem? Então, eu acho que nós ouvimos você muito bem. Vocês conseguem me ouvir bem, né? Então eu compartilhem o seu nome e também o nome da sua organização e onde vocês falam para nós podermos ter uma ideia de quem está aqui presente conosco para o lançamento de hoje. E como nós já compartilhamos anteriormente, nós estamos aqui juntos para lançar essas diretrizes sobre como as das organizações civis, elas podem apoiar esse compromisso em relação aos direitos das crianças, também à emergência climática e as leis de biodiversidade e também a poluição que podem afetar as crianças e também os seus direitos. E os desafios também da implementação da Convenção de 35 anos das Convenções dos Direitos das Crianças. O comentário número 26 foi desenvolvido e foi importado com a contribuição de milhares de crianças para clarificar os obrigações, levando em consideração a Convenção dos Direitos das Crianças. Esse comentário número 26 é uma autoridade importante e ele pode ser utilizado para catalisar as mudanças legislativas e fortalecer a participação das crianças nas decisões fundamentais. E o objetivo dessa sessão é introduzir ferramentas importantes para o comentário 26, destacar como esse comentário é utilizado e também ele pode seguir a ser utilizado pelas organizações da sociedade civil para avançar os direitos das crianças e também para compartilhar também histórias e compartilhar experiências e inspirar em vocês colaborações e finalmente também é significativo 7 ou 9 de setembro, que é conhecido como o Dia Internacional das Crianças, e também há também a situação climática, para lidar com a situação climática aqui no Brasil, então ela enfatiza o, esse período de trabalho da conversa aqui. Então, se você tiver pergunta
Durante esse webinar, nós temos a oportunidade aqui para esclarecer no chat, e aqui você pode ver no QIA também, o botão do QIA. E, então, conecte a sua câmera, se você puder, e depois que fizer a pergunta, se você tiver a oportunidade, e lembre-se que essa sessão é gravada. E junto com outros recursos que eu mencionei. Para todos, especialmente para crianças, eu quero lembrar a todos das nossas considerações de segurança. Nós encorajamos todos os palestrantes e participantes para não usarem linguagem técnica e a beleza desse encontro é que nós temos pessoas de várias partes do mundo. Então, tratem todos com respeito, uma prioridade para uma conversa frutiva e nós compartilhamos a responsabilidade para livrar as crianças de qualquer mal e qualquer preocupação de segurança. Nós devemos passar para a Suzana da Child Rights Connect, que é o ponto focal de segurança das crianças. O e-mail dela vai ser passado no chat. Então, novamente, bem-vindos a todos, especialmente os que nos juntaram a nós, e umas boas-vindas especial para as crianças, organizações das crianças que estão conosco hoje. Isso está organizado, é a parte 2, um grupo de trabalho sobre os direitos das crianças e meio ambiente, com o apoio da sociedade civil. Agora eu vou anunciar a agenda. Por favor, peço aos palestrantes para ligar os seus vídeos quando eu mencionar o nome de vocês. Então, na agenda de hoje, temos as boas-vindas aqui da Miko Otani, presidente da Child Connect, e ela também é a Lidi do comitê da. Então, queremos saber um pouco mais de você, dos seus participantes. Temos perguntas e também comissão das crianças para explicar como que o comitê usa na comentário geral de 26. Também temos uma apresentação da orientação diretrizes da General Comment 26 e teremos a apresentação de ferramentas para ajudar a implementação da General Comment 26, da Child Rights Connect Team Advisory do Equador, da Dulce do Equador, e depois teremos reflexões e experiências, compartilhamento de experiências dos nossos participantes, Louco Jad Aimé, Isabel Comblin e a Júlia da Coalizão das Crianças do Brasil, e depois encerraremos a sessão. Então, agora eu dou as boas-vindas a todos novamente, e eu vou passar para Miki Otani, presidente do Child Rights Connect, e a líder para uma série, para falar algumas palavras. Miki, a palavra é sua agora. É bom ver todos. Obrigado por nos juntar a nós hoje e com palestrantes da sociedade civil, amigos, crianças e jovens. Obrigado por nos juntar a nós nesse tão importante webinar hoje. Nós queremos
O tópico é muito importante como a sociedade civil apoia a implementação. para um ambiente saudável. O webinar também, hoje, já esse é o primeiro webinar que fala sobre os direitos infantis, já que eles estão conectados com as cidades saudáveis para as crianças, que foi esse foi um evento em maio de 2025. E eu vou apresentar um pouquinho sobre essa série. As cidades How to Child é uma plataforma que facilita a cocriação e o aprendizado com os pares das crianças na prática. Ela oferece uma série de ferramentas de testadas de alta qualidade e diretrizes para que esses intercâmbios para apoiar os programas efetivos e inovadores, incluindo a defesa dos direitos das crianças na sociedade, do setor da sociedade civil e em outros setores também, como que eu espero hoje que tenhamos muitos participantes também dos setores meio ambiental e também outros setores e a comunidade também é, aberta incluindo com atores ou pessoas envolvidos também na academia e pesquisas científicas. E esse compromisso também é muito importante, por isso nós estamos muito gratos pela presença de vocês hoje. Em 2020, ele foi iniciado com uma colaboração próxima com vários parceiros para apoiar todos os praticantes dentro desses setores da organização, evitando todas as barreiras, lidando com as barreiras linguísticas e geográficas também. Nós estamos muito felizes de fazer esse seminário em 5 línguas com interpretação simultânea e também considerando os fusos horários diferentes. Aqueles que ainda não fizeram parte das comunidades How to Child, eu convido vocês a todos a apoiar e se engajar como essa série How to Child. E mais informação vai ser encontrada na página dedicada no site do How to Child. E o tópico de hoje em dia é as orientações de 2026 de diretrizes de como a sociedade civil é poderosa para essa série e ajudar nela. E também eu estou muito feliz de ser parte desse webinar como uma responsável desse campo, os direitos How to Child, e também como uma ex-membro do comitê dessa organização que fez o processo de redação desse comentário 26. Como vocês devem saber também, esse comentário é o resultado de um pedido forte e o apoio também de sociedades civis e de crianças de todo o mundo para avançar os direitos infantis ao longo do ano por meio dessa colaboração, para ser utilizado de forma ou efetiva e também ela se tornou uma ferramenta prática como essas diretrizes. Eu agradeço muito o esforço e o trabalho de cada um de vocês que contribuíram para o desenvolvimento dessas diretrizes. Eu estou muito empolgada a saber aprender mais sobre ela e as experiências dos colegas da sociedade civis e também de outras partes. Obrigada e de volta para você a palavra. Obrigado, Mikiko, por compartilhar conosco essa iniciativa tão importante das atividades How to Child. E é claro que o histórico como uma pessoa que ajudou na redação também. Muito obrigado. E agora, porque nós queremos saber quem vai para o Lore. Oi, eu sou a Lore de Salve as Crianças, ou Save the Children, sobre essa série. E eu queria ver quem está aqui hoje. Então, eu gostaria de perguntar se vocês podem escanear esse código QR e também se vocês puderem ver o link aqui no chat, meus colegas colocaram aqui para vocês, para saber se vocês podem se juntar a ele. Eu vejo algumas pessoas que estão entrando agora. Então só vou esperar alguns segundos aqui. De qual país você está se juntando? Canadá, né?
É o que mais tem gente aqui. Nós vemos também vários países europeus entrando aqui, vários representantes: Canadá, Estados Unidos, Espanha, Lituânia, Suatini, Bolívia. Ótimo, aqui o Brasil está também representado, Jordânia, Mali. Eu vejo que há 46 pessoas respondendo, Argentina também. Vemos muitas pessoas daqui, dessa região, e é muito bom ver esse um grupo tão diverso. Zimbábue também, Egito, sejam todos muito bem-vindos, é realmente ótimo tê-los aqui conosco. A segunda pergunta para vocês é: qual é a sua principal área de trabalho? Se vocês puderem simplificar, se ela é mais relacionada à mudança climática do ambiente, direitos das crianças, direitos humanos e outros assuntos também. E vocês podem escrever também no chat. E as pessoas que estavam, po- porque ele tem também, e vocês também, agora, eu vejo que vocês todos aqui já têm algumas organizações também que estão trabalhando, de outros campos, de direitos humanos. E também se vocês fizerem qualquer outro tipo de trabalho, qual trabalho vocês estão trabalhando? Em qual área? Para ter uma audiência grande hoje. A próxima pergunta tem a ver com uma autoavaliação. Há duas perguntas aqui. A primeira é como você avalia o seu conhecimento atual, seu nível atual de conhecimento do comentário geral, o 26 da UNCRC, se ele é básico, médio, não há compreensão nenhuma, conhecimento nenhum, ou baixo. Tem aqui básico e baixo, né? Então, isso é muito bom porque essa diretriz vai ser vai ser essencial para vocês. Vocês vão conhecer um pouco mais sobre ela e vocês vão poder saber onde achar informação sobre ela mais adiante. Então, muito obrigado por isso. E a próxima pergunta é essa: como vocês avaliam o conhecimento atual de como apoiar a implementação do comentário geral 26? Não só o fato de conhecer, mas também quais atividades você pode fazer para apoiar a implementação, se você tem. Alguns de vocês talvez já tenham feito bastante, outros não. E eu vejo aqui que a maior parte das respostas que estão entrando vão de médio a um conhecimento básico. Então, isso nos dá uma boa ideia de como isso seria útil para vocês. Eu espero que ajude vocês e E eu passo agora a palavra para a Letícia. Se nós tivermos tempo, nós podemos avaliar novamente no final da sessão, se houver possibilidade. Então, muito obrigado. Agradeço que vários de vocês, estou vendo que vocês estão se engajando. E se você não tiver a oportunidade de dizer, por favor, coloque uma resposta no chat depois. Letícia, passa a palavra para você agora. Muito obrigada, Lor. É excelente conhecer um pouquinho mais sobre todos vocês. E agora eu estou muito honrada de convidada o professor Denier Desmond, que é um membro da Etiópia e é um membro dos Comitês dos Direitos da Criança, e ele está trabalhando em grupo sobre os direitos da criança, ambiente. Professor Beniam vai nos falar um pouquinho mais sobre o trabalho do comitê e como o comentário 26 pode apoiar. Professor Beniam, a palavra é sua. Muito obrigado. É um verdadeiro prazer estar aqui. Eu vejo que a participação é bem grande aqui. Obrigado por me dar essa oportunidade. O meu colega e ex-colega Miki Kotani também está aqui hoje e o comentário geral é algo que de fato tem várias partes das contribuições dela, então é importante dar crédito a ela e falar que ela contribuiu muito enquanto ela era presidente desse comitê do número 26. As minhas palavras sobre o Comitê Geral e eu queria explicar como nós estamos utilizando isso. Eu vou falar um pouquinho agora no passado de como ele foi proposto.
Em 2016, nós tivemos um dia de discussão dos direitos das crianças e o meio ambiente, e nós recebemos contribuições das crianças para que a gente pudesse trabalhar no próximo capítulo sobre e também fazer um investimento intelectual para contribuir com a Convenção dos Direitos das Crianças da ONU. E apesar do comitê ter feito algum trabalho antes de 2016, esse ano foi um ponto de virada. Depois de alguns anos, a crise climática também tem se tornado ou tem afetado as crianças, e agora, de fato, cada vez mais nós temos que nos envolver mais nele, e nós fizemos comunicações individuais até então, e vocês devem saber também que isso tem nós fizemos uma contribuição significativa como grupo de trabalho, nosso engajamento com as partes interessadas e organizações da sociedade civis e também os atores estatais também, e tudo isso foi levado em consideração. O comentário geral, de fato, melhora significativamente o trabalho que nós fazemos em relação aos direitos das crianças. Como vocês já sabem o que contém, ele está disponível publicamente. Dos pontos que são abordados são trazer uma abordagem voltada para proteger a criança no aspecto de proteção ambiental. E é algo que eu devo mencionar também. Comentário geral do 26 sobre os direitos das crianças e o ambiente tem um foco especial, especialmente na mudança climática. De fato, é um comentário geral sobre a mudança climática, sobre as mudanças em si, mas focando cada vez mais também nos direitos das crianças. Se eu levar esses participantes de fato ao que nós discutimos na época, nós não sabemos exatamente se havia espaço suficiente para cuidar de todos os assuntos relacionados à mudança climática, mas eu gostaria de dizer que esse comentário geral, de fato, é sobre os direitos das infâncias e mudança climática, mas no foco da abordante da mudança climática. E, nesse caso, o foco aqui, especialmente, é o direito das crianças. E outra coisa interessante que nós enquanto trabalhávamos nesse documento, é que sentimos que essa era uma oportunidade para preencher a lacuna entre a Lei dos Direitos Humanos e também as leis ambientais internacionais. Esse não é um assunto que normalmente nós engajamos como um Comitê dos Direitos das Crianças, mas essa foi uma oportunidade de ir além do espaço dos direitos humanos e observar a lei ambiental internacional e saber como nós poderíamos preencher as lacunas e lidando com o direito das crianças num contexto ambiental. Algo que de fato nós tínhamos muito orgulho é que nós observamos as conversas entre a equidade entre as gerações e o que de fato isso significa para o Comitê Geral, e nós damos algumas diretrizes em relação a isso. Eu vou mencionar aqui que atualmente eu estou lidando com Addis Ababa e falando sobre a mudança climática, e um dos assuntos que foram mencionados aqui, um dos delegados afirmaram que duas das coisas que nós temos que não suficiente dentro da conversa climática são tempo e recursos. E o comentário geral ele foi bem enfatizado em relação a isso, na questão do tempo, porque as crianças de fato não têm tempo suficiente, e algo que de fato não temos em abundância nesse contexto da mudança climática, não só é uma mudança, esse tempo, mas porque não há tempo suficiente. E nós precisamos também considerar essa sensação de urgência que nós temos e deixar isso claro dentro desses comitês gerais como foram redigidos. Se você observar a estrutura geral dos comentários gerais, depois de dar essas considerações abrangentes também, falando sobre os objetivos, nós queríamos dar uma direção com autoridade de como eles poderiam ser implementados nas nações e como as nações poderiam engajar essas crianças e as partes interessadas, e também levar isso em consideração não só na legislação, mas também nos programas, e que isso teria impactos significativos nos direitos das crianças. Quando se observa a parte geral, nós podemos ver que há alguns detalhes sobre o relacionamento entre a mudança climática e também os interesses básicos das crianças. A implicação da discriminação, existe uma tendência, normalmente, em relação à questão do desastre, por exemplo, a mudança climática é um desastre em si, mas isso nem sempre é o caso. O desastre também discrimina.
E quais são as suas consequências para as crianças, para meninas, para as comunidades indígenas? Esses foram alguns pontos que nós analisamos bastante nos comitês gerais. O direito à sobrevivência também e não é crítico, não só nos momentos em que as crianças elas se afogam numa situação de inundações, mas também a oportunidade de a oportunidade de mitigar esses impactos negativos da mudança climática. Nós vimos que até aqui na Convenção Climática Africana, os planos de adaptação e de mitigação nacional, como eles ignoram as crianças de forma significativa, como eles incluem as crianças como beneficiários, não como pessoas que têm um papel ativo. E uma das lições que o setor dos direitos humanos e o setor de direitos das crianças aprendeu e continua aprendendo é o ativismo que é feito pelas crianças no papel importante de o direito de ser ouvida. É isso que nós estamos tentando convencer os outros, e isso tem a ver também com a liberdade de opinião, liberdade de reunião. E no comentário geral, nós vimos que identificamos várias partes interessadas quando se trata de mitigação, que também deveria ser parte do processo, mas também o comentário geral não ignora a importância da justiça climática, da responsabilização. E a priorização, ela começa com os estados. E essa responsabilização não somente está dentro da jurisdição, mas fora. E nas instâncias em que há efeitos negativos, impactos negativos da mudança climática nos países vizinhos, em outras espécies, e não só dentro da legislação nacional, mas tem uma oportunidade de ir além dessas oportunidades, essas legislações nacionais. Também nós damos direção em relação de responsabilização do setor das empresas, nós damos alguns detalhes sobre o papel importante que a cooperação internacional e as parcerias têm nesse aspecto. E agora nós estamos no ano de 2025. No final dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, eles estão chegando próximo do final desse período. E os impactos deles, em como eles afetam alguns dos artigos dessa convenção, e dos direitos das crianças e também dos objetivos, os ODS, é isso que nós temos que manter a pensar ao continuar a lidar com esse compromisso geral. E ele, de fato, não só é um produto do comitê e dos membros do comitê, é um resultado de milhares de crianças que deram suas opiniões, de organizações de cidades civis que, de fato, se mobilizaram para garantir que nós tivéssemos o melhor documento no formato do comentário geral. No Comitê do Direito das Crianças, normalmente eu digo que esse foi o momento certo. E, na verdade, é um assunto que passou da hora de ser discutido. E à medida que nós continuamos a implementar esses direitos, nós estamos fazendo referência consistente a esses comentários gerais. As organizações sociais também estão engajando, utilizando esses comentários gerais, os estados estão utilizando esses comentários gerais e para especialmente que possam podendo utilizar na adaptação, na mitigação e até para as outras negociações que estão sendo feitas, eles devem, em geral, esses comentários, leva também em consideração esses comentários geral. Então, esses são os meus 10 minutos. Muito obrigado pela oportunidade e obrigado também aos organizadores por fazer isso e por tentar nos ajudar para garantir que o Comitê Geral não é só algo que estamos lidando com isso em Genebra também, mas de fato ele está tratando de aspectos básicos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Bennion, pelos seus pensamentos e compartilhamentos. Muito obrigado por destacar esse papel ativo das crianças e que elas devem ter, e outras interseccionalidades entre os comentários 26 geral e, é claro que essa perspectiva geral do comentário sobre o meio ambiente, especialmente com um foco sobre a mudança climática. Muito obrigado. E agora, como vocês sabem, a sociedade civil e as crianças trabalharam de forma conjunta
conjunta no último ano para desenvolver novas diretrizes e para nos ajudar a entender o comentário 26 e sugerir formas como nós podemos todos ajudar na implementação. Agora nós vamos ouvir a Costana Martinez, uma consultora trabalhando com Save the Children e coautora da direção para as organizações da sociedade civil para como apoiar a implementação das diretrizes do comentário geral 26. Para você, Connie. Obrigado, Letícia. Boa tarde. Eu realmente estou muito honrada de estar aqui e inspirada pela palestrante anterior, a Mick Bannon, que falou sobre o desenvolvimento dos comentários gerais, 26, e nós trabalhamos bastante com o grupo de trabalho sobre crianças e os direitos infantis, e eu sou testemunha de como esse processo foi inclusivo para a sociedade civil e para as crianças. E eu também estou honrada de ter trabalhado muito próximo com a Laura Vado e o Francis Channing ao desenvolver essas diretrizes, cujo objetivo é precisamente retirar o comentário geral do ar-condicionado em Genebra e levá-lo para o nível local e nacional, onde de fato importa. Então, próximo slide, por favor. Para mostrar novamente como é inclusivo esse processo e logo depois da metodologia como a metodologia dos direitos infantis foram descritos pela Mikiko, que criou um espaço no qual nós nos beneficiamos com a riqueza de todo o conhecimento e dos parceiros diferentes na comunidade que nós temos. Houve 200 comentários, mais ou menos, vocês conseguem ver aqui, 70 logotipos que utilizaram essas diretrizes e também como comentário geral 26. Próximo slide, por favor. Então, essa diretriz, ela tem 3 partes importantes. Primeiro, ela explica o que as orientações são, como ele pode ser utilizado, você pode utilizar os elementos que são úteis para você, e depois existe um capítulo sobre a explicação de o que é o comentário geral. E na parte principal, nós temos 6 capítulos que têm aspectos diferentes que devem ser levados em consideração quando você materializa ou você aplica o comentário geral 26 no nível nacional. No próximo slide, nós podemos ver alguns anexos que podem ajudar a entender como, por exemplo, esses 2 órgãos, essas estruturas paralelas de lei e legislação, elas foram criadas e como nós estamos relacionando os direitos humanos, e eu espero que a gente possa correlacionar esse desenvolvimento sustentável, e eu espero que eu possa dar uma ideia do que o GC26 é e dar para vocês uma ideia de como vocês podem reler os artigos do CRC e como eles têm que ser reinterpretados agora que nós temos GC26. E também tem o calendário agora para inspirar vocês para utilizar algumas siglas de defesa e algumas definições. Na primeira parte, como eu disse, há 3 partes. A primeira parte mostra como você deve utilizá-lo e lembrar também como essa diretriz ela deve ser utilizada para as organizações sociais, e isso significa que isso será relevante para outras partes interessadas, especialmente crianças, e também para os governos, assim como algumas agências e também ou para outras empresas, e como pode ser relevante também no nível local, nacional, regional e internacional. Ele é especialmente para a sociedade civil, mas é claro que isso vai também se espalhar para outros atores importantes. No próximo slide, como eu mencionei, a primeira parte tem informação básica sobre o GC26, que pode ser utilizada pela sociedade civil para que ele seja disseminado e para relembrar também que esse é um documento muito importante que diz que os direitos da criança a um ambiente sustentável, saudável e limpo é um dos direitos que são incluídos, e agora especialmente são explícitos no CRC.
E explica outras coisas também como por que é importante e como os direitos humanos são conectados com as comunidades e no meio ambiente também, incluindo os outros elementos. No próximo slide, nós temos uma imagem de 6 partes. Foi bem difícil agrupar esses elementos em 6 partes, porque tudo claramente está interconectado e nós tentamos seguir uma ordem lógica e também em cada um dos capítulos ter o que nós chamamos de ponto de entrada, que é o que o GC fala sobre esse aspecto. Tem também algumas ações práticas para inspirar você sobre ações concretas de o que pode ser feito e manter o GC vivo e também começar a implementá-lo, e outros exemplos também que foram dados por alguns de vocês nesse webinar, que vocês mostraram exemplos excelentes de como utilizar essas diretrizes e também recursos dados por muitas pessoas que implementam ou experimentam com a implementação do GC. O primeiro capítulo tem o objetivo de aumentar a conscientização sobre o G626 para que ele não fique somente em Genebra e também outras organizações que estão trabalhando com outros direitos infantis e outras partes interessadas da sociedade. O segundo capítulo tem a ver com o fortalecimento da capacidade dos governos, dando para eles habilidades e conhecimento que serão úteis para eles como os principais implementadores do GC. O terceiro capítulo tem a ver com a participação das crianças. Quarto, a defesa, como nós podemos pressionar os governos para de fato implementar e padronizar, que nós vamos mencionar um pouquinho mais adiante. Depois o capítulo 5 sobre as empresas e quais são as responsabilidades delas. No capítulo 6, a responsabilização. É um pouco mais difícil. Quando a defesa ela tenta influenciar e ela não funciona muito bem, como utilizar mecanismos mais estruturados para pressionar os governos para tomar alguma ação. No próximo slide, nós vamos ver formas diferentes de fazer a conscientização e também de lidar com públicos-alvos diferentes, como as corporações, o governo e outras organizações que podem ajudar na implementação do GC26 e que eles poderiam trabalhar na educação também, outra mídia, os pais, a academia, comunidades, professores. Basicamente, a implementação do GC26 e todos os setores diferentes precisam saber dessa existência e explicar por que ele é importante na interação, na degradação ambiental e nos direitos infantis, que é destacado de forma bem clara aqui no GC26. No próximo slide, nós podemos ver que aqui nós falamos sobre como as organizações sociais podem apoiar os governos e na capacitação por meio de workshops e também de consultorias. E outras áreas que são mostradas aqui no quarto capítulo, que eu vou explicar um pouco mais tarde, que tem a ver com a implementação. Então, no próximo slide, nós percebemos que a capacitação é uma forma de defesa ou de promoção, e é importante tomar essa atitude. Vou pular o terceiro aqui. Acho que você pulou o terceiro, eu posso ver aqui, eu vou parar um pouquinho nessa parte, porque ambos os membros desse comitê, hoje de manhã e hoje, o Bennion, deixaram bem claro a ênfase sobre isso, e há muito trabalho a ser feito nesse trabalho, como alguns de vocês podem saber. Alguns podem encontrar alguns colegas que não realmente entendem a importância da participação das crianças e o que isso significa de ação real para a implementação. Agora indo para o quarto capítulo, que de fato entra nos detalhes da implementação, e aqui você vê que as primeiras duas subseções que tem a ver com a coleta de dados e também a avaliação de impactos e direitos das crianças, o que eu chamo de dever de casa que precisa ser feito. Esse é o básico que tem que ser feito para explicar quais são as leis que têm que ser adotadas, como elas devem ser e como lidar com elas no nível local e também no nível nacional.
Isso também nos informa como nós podemos colocar o G26 dentro dos processos no nível global e a importância também dos OSDs, como já foi mencionado pelo Benham, mas também vários outros processos, incluindo o Arcos e a Convenção Escasso, que tem a ver com democracia ambiental. Eu sei que alguns de vocês vão falar sobre o processo das negociações climáticas e o Arcos também, e eu espero ouvir alguns exemplos concretos sobre isso. E é claro que também melhorar os recursos disponíveis para, de fato e significativamente, implementar o GC26. No capítulo 5, no próximo slide, ele trabalha sobre em relação às empresas e como eles têm um papel também na implementação do GC e como o relacionamento entre o Estado e as empresas é importante. E o Estado tem responsabilidades mínimas para garantir que haja uma legislação correta para forçar as empresas a tomar atitudes e fazer atividades que não prejudiquem ou danifiquem o meio ambiente, e também para fazerem avaliação de impacto ambiental e para levar em consideração os direitos das crianças e fazer os procedimentos de diligência mínimos para estarem em conformidade com os requisitos. E é claro que também o papel da sociedade civil é essencial. E eu acho que vários colegas também da Costa do Marfim podem ilustrar como eles lidaram com essa situação. E depois um sexto e último capítulo, que é bem relacionado a como nós pressionamos os governos e como nós revisamos e usamos mecanismos para planejar e também as abordagens de responsabilização social, que é um mecanismo mais inclusível para planejar e também monitorar junto. Também indo para os mecanismos de reportar ou de relatar, que tem a ver com os direitos humanos e os processos globais e também regionais dentro dos acordos multilaterais do meio ambiente. E, finalmente, quando nada mais funcionar, nós podemos entrar com a litigação, ou litigância nesse caso, e como foi ilustrado por um nosso colega alemão no webinar hoje de manhã. Então, eu creio que o Benham e a Mikiko fizeram referência a abordagem de múltiplos setores e a complexidade do GC26. Essa orientação tem muitas páginas, mas ela não faz um trabalho completo em relação a, de fato, entrar nos detalhes dos assuntos que merecem mais análise. Então, com a colaboração de Terre des Hommes, do nosso colega Jonas e Flávia, eles estão entrando nesses detalhes que são relativos a esse tema e que precisam ser mais explicados. Nós chamamos esses de explicadores. E como eu falei na parte mais detalhada, o que isso significa em termos de implementação, e também os temas para o direito a um ambiente saudável, acesso à justiça, responsabilização dos negócios, participação das crianças e o direito à educação. Então, eu espero que esses fatores de explicação também possam ajudar também a ajudá-los nessa área de trabalho, e nós realmente daremos as boas-vindas o aspecto de inclusão que foram mencionados no desenvolvimento dessas diretrizes. Então, fiquem em contato, vocês conseguem ver os e-mails dos nossos colegas aqui para que a gente possa entrar em contato e colaborar também nessa iniciativa tão importante. Muito obrigado. Para você agora, Letícia. Muito obrigado, Connie, por compartilhar conosco. Eu realmente acredito que essa diretriz vai nos ajudar e ser muito útil também no nosso trabalho de defesa em níveis locais, nacionais e regional. E agora eu tenho o prazer de convidar Dulce, uma membra do Child Rights Connect Children's Advisory Team, a equipe dessa organização, para apresentar as ferramentas que se têm relacionado sobre o comentário geral 26, e como eu mencionei, também nós vamos falar em espanhol agora. Então, se vocês precisarem mudar a sua linguagem escolhida, façam isso agora, e agora eu passo agora para a Dulce. Para você.
Nesse caso, é o Children's Connect. Então, a função principal é participar ativamente dentro da tomada de decisões e propor ideias e compartilhar opiniões. Não, é português mesmo, eu fiz confusão. Também temos adultos que são membros do Children's Connect, que apoiam o processo que nós trabalhamos e queremos garantir que respeite os direitos das crianças e adolescentes. Também temos representantes diversos, como os membros, que frequentemente de diferentes origens e países, que nesse caso também temos representantes de escolas, associações ou organizações internacionais e das perspectivas do grupo e os horários de distintos projetos. Por que decidimos trabalhar no GC 26? Primeiro, temos a mudança climática. Climática é um problema visível e importante para todas as crianças e adolescentes. Isso afeta o cumprimento de seus direitos. É importante empoderar outros menores para lutarem contra esse problema. Isso foi uma das coisas que nos fez trabalhar na elaboração do guia escolar. E, do outro lado, também temos que crianças e adolescentes precisavam desse recurso dinâmico e interativo para conhecerem e também para educarem outras crianças, adolescentes, adultos, jovens sobre a mudança climática e o impacto que isso tem. E, e também nos dá uma perspectiva, reflexão sobre o que é essa consciência ambiental. Esse documento inovador, sobretudo a observação geral número 26, é para que os menores compreendam o impacto da mudança climática e os direitos das crianças, porque essa mudança climática está presente na maioria de todos os países. A festa afeta todas as partes, sobretudo também os temas de educação. O kit escolar inclui três documentos ou três partes. Primeiro, temos uma apresentação que é a seguinte: nós podemos ver a lista de conteúdos, que é a parte teórica da apresentação, que é o início para compreender o que que é a mudança climática. E essa apresentação é toda a parte teórica. Nós temos primeiro como ponto de partida o que é a mudança climática, quais são as principais causas da mudança climática e também quais são os efeitos que ele tem na vida cotidiana. Sobretudo, nós queremos ressaltar essa parte que o direito da infância e da adolescência existe e que eles têm o direito a viver num meio ambiente limpo e saudável, de acordo com a GC 26, ou G26. E o que podemos fazer também é em relação à mudança climática. Nós temos a perspectiva do que está acontecendo e também impulsionar as crianças e adolescentes a darem soluções desde as suas perspectivas. Próximo, por favor. A segunda parte desse guia escolar que estamos elaborando é a guia de atividades. Isso nos proporciona uma informação adicional para as apresentações, para que as crianças possam entender que se não tiver algo claro na apresentação, eles podem fazer essas atividades. Isso explica a mudança climática e seu impacto nos direitos das crianças
e adolescentes, traz atividades dinâmicas e interativas. E também inclui sugestões, atividades práticas que podem elaborar, desenhando também para acompanhar com os folhetos, para idade de 7 a 12 anos, e o segundo para idade de 13 a 17 anos. Esses folhetos estão disponíveis em inglês, francês e espanhol. Próximo, por favor. Aqui nós temos os workbooks, os livros de atividades. Nós temos informações gerais sobre como podem utilizar e depois temos uma tabela comparativa dos conteúdos. Próximo, por favor. Então, essa tabela comparativa, podemos ver a lista de conteúdos e atividades. Primeiro, de 7 a 12 anos, esse livro de atividades é centrado mais em atividades divertidas e criativas, não tão profundas, para que as crianças tenham esse livro de atividades e eles terem consciência do que está acontecendo na mudança climática. Tem desenhos sobre o futuro climático, atividades como desenho de uma vivenda ecológica e também compromissos climáticos pessoais. Também tem jogos sobre reciclagem e resíduos. E também temos livros de atividades para adolescentes, mais sobre reflexões e propostas mais profundas, como identificar os desastres climáticos locais, dar soluções, como escrever artigos e cartas sobre o futuro do clima, como eles podem dar soluções para esses desastres climáticos locais, também centrado em elaborar um plano de ação pessoal, compromissos. Então, esse é um tipo de atividades mais profundas. E também temos uma parte dos compromissos e campanhas para o meio ambiente, que não somente difundam as informações, mas que também podem fazer dentro dos seus locais. Então, essa ideia positiva, nós temos uma orientação sobre como poder us- usar isso na escola. Então, como podemos utilizar o kit escolar? O mais importante é lembrar que esse kit, ele tem informações necessárias, resumidas, é fácil de usar nas aulas escolares com a ajuda dos professores, não precisa de uma explicação muito avançada e profunda. Também pode ser usado com grupos de adolescentes em outros lugares, por exemplo, em exemplos organizados pela comunidade e organizações dessas próprias cidades. Também é importante traduzir e compartilhar com a equipe da escola para que os menores aprendam sobre ele. Nesse caso, esse kit está disponível somente em 3 idiomas, mas em caso de alguma criança, adolescente, quiser que seja traduzido ao seu idioma, pode ser feito e pode compartilhar, difundi-lo. Então, isso é uma forma que as crianças podem participar de forma ativa no projeto, desenho e implementação das atividades, porque eles são os facilitadores desse trabalho. Então, essa apresentação da elaboração do kit escolar, o importante é o empoderamento para que eles façam uma mudança significativa nas suas comunidades. Muito obrigada. Muito obrigada por compartilhar e pela sua participação aqui. É muito importante e eu sei que esse guia será muito útil para as crianças pelo mundo afora e para todas as partes interessadas aqui.
Agora, antes de passarmos para a próxima parte do webinar, eu gostaria de lembrar os participantes, se vocês tiverem perguntas para os palestrantes, por favor, digitem na seção de perguntas e respostas e nós vamos respondê-las por escrito ou oralmente no final do nosso webinar. E agora nós vamos dar a palavra para os participantes compartilharem algumas experiências. Temos algumas perguntas orientativas aqui e se vocês estiverem mais confortáveis, temos algumas perguntas. Como que o guia pode ser útil para o nosso trabalho? Descreva o trabalho que você tem feito em relação ao, ao comentário geral 26. E para começar e dar uma inspiração, obter inspiração, eu gostaria de convidar a quem aceitou e compartilhar algumas reflexões. Então, vamos conversar com o participante da Costa Ivory Coast. Bom dia a todos vocês. Muito obrigado por organizarem essa sessão sobre a proteção dos direitos das crianças e sobre o meio ambiente. Primeiro, é importante dizer, nós lideramos diferentes iniciativas e que nós levamos em conta os direitos das crianças. Nós fizemos muitas atividades para fortalecer as capacidades dos diferentes CSOs e para a- adotar coisas com relação a um ambiente saudável para as crianças. O direito das crianças e da forma que o Estado, a sociedade civil e as crianças elas possam contribuir de forma na sensibilização e de acordo com a urgência por causa da mudança climática e também é uma iniciativa de pessoas que vão proteger para proteger essas crianças. Próximo. Também é importante deixar claro que nós nem sempre temos a capacidade dentro dessas iniciativas, considerando para considerar a participação das crianças, também elas beneficiam e, e especialmente da participação das crianças e elas são salvaguardadas. E é importante ver essa diferença no questão do meio ambiental e também guardar os seus direitos. Nós nós temos a ajuda do Estado e também e especialmente para temos algumas sessões de advocacia ou de defensão para participar, para permitir a participação das crianças. Na base também nós fizemos algumas reuniões em relação dos comentários gerais, o GC 26, e essa comissão determinou em nível nacional e falamos sobre documentos estratégicos que têm relação com o meio ambiente e as contribuições nacionais em um nível contribuição nacionais determinadas. E os artigos com exposições específicas para ver da participação e a contribuição.
É importante também notar que essas ações são importantes para a disposição desse organismo e também nós organizamos um workshop específico sobre as disposições ou provisões em relação sobre a lei da criança e na criação e também os impactos socioambientais. Nós temos o apoio da Agência Nacional Ambiental e também desenvolvemos um material de treinamento em relação ao GC 26 e foi utilizado para fazer o treinamento, os CSOs, para nós podermos entender todas as estratégias e todo o conteúdo desse comentário geral. Nós também quisemos apoiar a participação infantil durante o das crianças durante a COP 29 e por isso nós criamos um grupo de trabalho para esse propósito específico. Nós adaptamos materiais para que eles fossem adequados para crianças com e para que elas pudessem poder falar, entender esses materiais e também facilitar a compreensão por parte delas. Próximo slide. Nós temos o anterior, por favor. No nível das OSCs, nós desenvolvemos ferramentas de avaliação que têm o objetivo de identificar as fraquezas em relação à integração e também os tópicos relacionados ao ambiente. E a ideia era permitir que eles falassem sobre assuntos climáticos e também a mudança climática, combinadas com os direitos das crianças. Esse objetivo também era desenvolver uma ferramenta que fosse acessível pelas crianças, com o mesmo propósito, e que os SCOs diferentes com objetivos de incluir a atuação para incluir a atuação das crianças e também participação das ações de consultas com as crianças, ou seja, audiências públicas com as crianças, para incluir as suas contribuições durante a revisão para e começamos também alguns processos de defesa dos direitos das crianças. E dentro dessa implementação do G626, nós também tivemos algumas reuniões com grupos de crianças para analisar o impacto e avaliar das mudanças, os impactos das mudanças climáticas nos direitos das crianças e também para determinar ações necessárias. Se eles estavam de forma alinhada com o Código Ambiental também do nosso país. Nós apresentamos todos esses resultados dessas consultas públicas para a gestão da mudança da questão de mudança climática e também a transição climática. E aqui nós fizemos uma intervenção e um treinamento com as crianças e também esses são os materiais utilizados ao lado esquerdo aqui. Esse conteúdo era relacionado à mudança climática e os direitos infantis. E nós desenvolvemos iniciativas para a participação das crianças, por exemplo, durante o Dia Internacional do Meio Ambiente. Então, aqui nas imagens vocês conseguem ver como as crianças estavam participando dos painéis e as discussões dentro desses painéis.
sobre meio ambiente. E também aqui você consegue ver as sessões de trabalhos com as crianças e as crianças tiveram a oportunidade de fazer suas propostas de soluções que seriam apresentadas às autoridades locais. Então é necessário perceber que todas essas ações são uma parte da iniciativa de uma transformação abrangente. E a contribuição e a participação dessas crianças é considerada dentro dessas iniciativas. E nós queremos incluí-las numa possível ou relação que trate dos temas ambientais. Todas essas iniciativas foram possíveis graças ao financiamento de Save the Children. A Charité Viva e outras caridades também, de várias outras iniciativas que nos apoiaram nesse programa, que tornaram isso tudo possível. Nós também tivemos uma ferramenta muito importante para os CSOs, que tem a informação sobre o G626 e como nós poderíamos incluir as crianças em todo esse processo. É possível influenciar a tomada de decisões e as legislações criadas por meio dessas iniciativas e por meio das defesas dos direitos das crianças. Temos boas notícias. O processo de defesa dos direitos infantis, e especialmente com as autoridades ambientais e também com outras autoridades, e com a participação das crianças no nível nacional, foi muito bem sucedido. Nós conseguimos transmitir um esboço que levava, um rascunho que levava em consideração essa participação das crianças. Então, vamos continuar com essas atitudes, essas iniciativas de defesa. E continuando aqui, em relação aos próximos passos, nós precisamos começar a implementação das ações diferentes para reforçar essas coalizões e também nos processos de defesa dos direitos. E também que vai ajudar a organizar outras exibições e também vai nos ajudar vai haver atores estatais ou participantes estatais dentro das nossas iniciativas. E, de forma óbvia, isso é para participar, para propiciar a participação das crianças e da sociedade. Então, eu agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi muito importante entender um pouco sobre as iniciativas e já que nós estamos próximos de terminar o nosso tempo, eu gostaria de passar o meu aqui da Júlia, representando as crianças e a coalizão do Brasil também. Clica para compartilhar as suas experiências. Júlia, você tem a sua palavra. Bom dia a todos. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, conseguimos ouvir bem? Então, perfeito. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, bom dia, dar bom dia aqui no Brasil, porque é manhã aqui no Brasil. Eu estou honrada, em representar a Clica, que é a coalizão de crianças e adolescentes aqui no Brasil. Eu sou a Júlia Gouveia, eu sou uma especialista de mudança climática na Plan Brasil, que é uma organizações cofundadores do Clica. Então, em primeiro lugar, gostaria de apresentar vocês a Clica.
Silva. A Clica é uma sociedade, uma coesão de sociedade civil que é dedicada a defender os direitos das crianças e adolescentes, tanto presentes nessas gerações atuais e nas futuras gerações, para um ambiente limpo e sustentável. Ele reúne coletivos e organizações sociais para lidar com os efeitos negativos que a mudança climática causa na vida das crianças aqui no Brasil. E ela trabalha com o engajamento dessas organizações e também com a rede nacional chamada ERNPA. Então, ao longo dos últimos anos, a Clica tem se consolidado como uma das referências na defesa dos direitos das crianças e na mudança climática. E quando o Comitê da ONU sobre os Direitos das Crianças anunciou a preparação do do Comentário Geral 26, a Clica se mobilizou imediatamente para contribuir, e essa é uma forma do nosso processo participatório que nos ajuda a garantir que o texto final dos Comentários Gerais número 26 seja um reflexo das realidades das crianças no sul global. Então, para nós, o Comentário Geral 26 não é só um documento legal, ele também pode ser visto como um roteiro para a ação, e também ele afirma que as crianças têm o direito a um ambiente limpo, saudável, sustentável, e essas autoridades têm responsabilidades além das suas fronteiras. E é claro que as crianças devem ser incluídas significativamente no processo de tomada de decisão. Então, desde a sua adoção e da liberação do seu comentário geral, a Clica tem trabalhado para transformar os princípios do comentário geral 26 e torná-lo em algo prático. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar a política que influencia a política que a Clica tem feito ao longo desses últimos anos. Nós contribuímos para a participação ou processo brasileiro, que as diretrizes principais do governo federal em relação às políticas do desenvolvimento da mudança climática, e nós ajudamos na elaboração dele para a proteção das crianças e do impacto, e para adaptação e também os protocolos de adaptação de emergência. E depois das inundações devastadoras e das ondas de calor que tivemos ano passado aqui no Brasil, nós defendemos por esse protocolo intersetorial, unindo a saúde, a educação, proteção social e especificamente nas necessidades dos crianças e adolescentes durante esse contexto de desastre. Então, outra frente na qual estamos muito ativos é a representação nos espaços de tomada de decisão, e a Clica foi nomeada pela ministra do Meio Ambiente do governo federal, Marina Silva, e indicada, e ela tem um assento no Conselho Nacional Ambiental, que é o CONAMA, e que representa duas instituições que participam da Clica, tanto o Instituto Alana e o Instituto Árvores Vivas. E esse assento é muito importante para nós, para garantir que os direitos das crianças sejam considerados na regulamentação ambiental. Outra parte também que envolve as eleições municipais que ocorreram no ano passado aqui no Brasil. Uma das formas em que engajamos nessas atividades foi o lançamento da atividade de recomendação, que pode ser que se envolvia com esses candidatos municipais. Nós engajamos os jovens para captar as percepções e entender e ajudar a dizer recomendações para esse contexto, de forma que os governos locais integrassem a justiça climática e as perspectivas entre as gerações dentro dos seus planos. E quando nós falamos especialmente das públicas, do desenvolvimento de políticas públicas. Outra perspectiva também das atividades do Clica e implementação do Comentário Geral 26 requer esse trabalho de transferir os compromissos numa mudança real nos territórios onde as crianças moram. Claro, aqui no Brasil isso envolve
escutar e captar a percepção de comunidades quilombolas, comunidades indígenas, favelas, áreas rurais, aqueles que são afetados de forma desproporcional por enchentes, poluição do ar e a segurança. Então, isso é importante ter essa análise mais aprofundada do compromisso, porque nós temos que mostrar que na integração desse processo, a igualdade, a diversidade em todo o território do Brasil. Então, para concluir, eu gostaria de destacar que nossa perspectiva é que as crianças são detentoras de direitos e, como coalizão, nós estamos compromissados para defender os direitos, trazer as vozes das crianças e dos adolescentes de todo o Brasil nesse processo global. Isso é um ano especial para nós, porque nós estamos recebendo esse evento especial chamado a COP30. Claro, também é um espaço importante que nós podemos usar para defesa da infância, compartilhamento de conhecimento e compartilhar a governança, um espaço de compartilhamento para poder garantir que essas vozes sejam ouvidas e que sejam integradas completamente nos planos nacionais, nos planos locais e outros documentos importantes e planos que surjam, advenham da COP30. Então, isso é um pouco do que nós fazemos na Clica. Nós também ficaremos felizes de compartilhar documentos que nós lançamos no último passado. Nós também tivemos a G20 ano passado e uma ocasião especial que nós recebemos na G20 Social aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, foi outra oportunidade de um espaço internacional que nós ligamos a ações locais, aos esforços nacionais para tornar essa agenda das crianças e adolescentes, dos direitos para um ambiente seguro, de forma a ser parte dessas discussões. Então, essa é uma das visões mais amplas que eu gostaria de compartilhar com todos vocês e também enfatizar que o Comentário Geral 26 se tornou um instrumento que remodula os espaços públicos, políticas públicas e também para aumentar sistemas de proteção e a ação, ação de inspiração para ações com relação à gestão da mudança climática. Eu quero agradecer pelo espaço. Foi um momento muito bom para entender, conhecer outras iniciativas trabalhando juntas e os documentos de referência também. Então, muito obrigada. Obrigada, Júlia, por compartilhar conosco. Nós estamos muito orgulhosos com a contribuição que você tem dado. E agora, finalmente, gostaria de convidar a Isabel Konlobinoff, que vai compartilhar um pouco sobre o seu trabalho da CRIN. Muito obrigada, Letícia. É um prazer estar aqui. Muito obrigada por me convidar para compartilhar sobre a nossa organização Rede Internacional de Direitos das Crianças. Então, nossa organização é uma organização de políticas internacionais. Nós estamos focadas muito nas questões ambientais. Para nós, o Comentário Geral 26 é mais do que um texto legal, é uma inspiração e uma ação para a ação e afirma o que muitos nós do Comitê das Crianças da implementação dos espaços que as crianças não são a gente
não só passivos, mas agentes poderosos de mudança. Então, as diretrizes que foram lançadas hoje são cheias de exemplos, referências e ações práticas que a sociedade civil pode tomar para garantir que os direitos sociais das crianças sejam implementados. E nós temos pesquisas, publicações que incorporam as nossas mensagens de incidência e nossas recomendações. É muito inspirador ouvir de todos hoje, nessa manhã, e no outro webinar também. E eu gostaria agora de dar alguns exemplos concretos de como a nossa avaliação tem sido usada no nosso trabalho. Então, eu gostaria de focar em modelar como nós usamos para formatar as nossas incidências em espaços internacionais de implementação. Como foi mencionado na diretriz, nós usamos isso muitas vezes desde a publicação do comentário geral 26, fazer submissões para a ONU sobre o tópico, é, dando apoio para o trabalho temático sobre a mudança climática. Só para dar alguns exemplos, nós usamos também a linguagem contida para incluir os direitos das crianças no processo de implementação de decisão. Eu posso mencionar aqui a, a estrutura pela mudança do clima. No Brasil, por exemplo, o comentário geral mencionou uma referência como uma base legal para justificar a participação das crianças nessas conferências. É um diálogo, por exemplo, que aconteceu em um órgão subsidiário antes da conferência da COP, que acontece todo ano em Bonn. Então, isso aconteceu em 2024 e nós usamos o comentário geral nesse contexto também. Outro exemplo que eu gostaria de compartilhar é com a convenção IRUS. Os que não conhecem muito bem essa convenção é, é uma principal conferência internacional para as pessoas que conseguem acessar informações, ter participação pública e de questões de justiça e ambiente. E a convenção especificamente não menciona crianças. O comentário geral 26 fez essa ponte para mostrar como esses pilares, as informações e a participação pública e as ações da justiça são relevantes para os direitos das crianças. Em 2023, junto com outras organizações, e, é, com organizações de direitos das crianças, temos trabalhado com a defesa da inclusão dos direitos das crianças na estrutura. Nós vimos um crescimento do reconhecimento da implementação dos direitos das crianças nessas principais reuniões, das principais recomendações dentro das reuniões, que é um passo muito importante adiante para a implementação da democracia que inclui todas as gerações. E seremos parte da próxima reunião da Convenção de Aires, que acontecerá em novembro, em Genebra esse ano, em novembro. E também gostaria de mencionar, pensando no trabalho mais à frente, na, na Assembleia do Ambiente das Nações Unidas, que vai acontecer no Quênia, na nossa primeira participação, que foi em 2024, nós já usamos o comentário geral. Naquela época, tinha acabado de ser publicado. Então, ajudou a iniciar o envolvimento das crianças no comentário geral. E nesse ano, um passo à frente,
é, é um potencial de ser adotado na equipe, de aumentar a participação de crianças em ação climática e ambiental. Então, se isso seguir, nós poderemos ver o comentário geral 26 novamente ser uma ótima ferramenta para influenciar a linguagem dessa resolução específica. Finalmente, rapidamente eu gostaria de compartilhar sobre o trabalho do grupo de combate à crise climática com vários ativistas climáticos que estão trabalhando atualmente, entrando em contato com seus próprios governos para poder influenciar a perspectiva de contribuição nacional no contexto da próxima COP para pedirem mais uma perspectiva para os direitos das crianças de forma mais ambiciosa, usando o comentário geral 26 também como uma orientação para incluir as políticas nacionais. Então, isso foi uma das perguntas compartilhar para o público hoje. Acho que comentário geral é realmente para mim uma inspiração de usar essas diretrizes para ver como que vocês podem usar no seu próprio trabalho, como que eu vejo como que isso é usado de forma ampla pelas organizações nos espaços que tratam do meio ambiente. Então, é um momento, é um momentum que a crise ambiental que nós estamos enfrentando é muito urgente a nível global. Então, é um poder coletivo para responder a essa crise, especialmente olhando pelos direitos das crianças nesse contexto. Então, eu vou deixar vocês com isso e agradeço a oportunidade de compartilhar a minha própria experiência sobre o comentário geral 26. Muito obrigada, Isabelle. Obrigado também aos outros. É importante ver como que esses documentos afetam nos níveis nacional e internacional. Como eu mencionei aqui no chat, no nível original, só uma palavra que eu gostaria de trazer é, como vocês sabem, a opinião consultiva da Corte Interamericana, a Corte Internacional no sistema interamericano, também mencionou o comentário geral 26. Então, é um instrumento como você mencionou, nós já acabamos nosso tempo, então agora nós devemos abrir o espaço para vocês fazerem as suas perguntas, compartilharem as suas experiências, se vocês quiserem. Então, gostaria de passar antes a palavra para a Kern, que levantou a mão, e algo relacionado a uma pergunta que foi feita aqui, relacionado à questão dos negócios. Então, vou passar para você rapidamente, por favor. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer por me passarem a palavra e eu só gostaria de indicar algo. Geralmente, o GC26, com ele, nós podemos engajar as empresas em relação a defender melhor os direitos das crianças. E no GC26, nós temos uma parte específica que se relaciona com o impacto das empresas no meio ambiente e como isso se relaciona também às crianças. Existe também uma outra parte que fala sobre os incidentes de empresas, das atividades delas que são desenvolvidas no meio ambiente.
De fato, eu gostaria de pedir a vocês para lerem esse documento. E nesse guia nós temos muitas outras contribuições e experiências de outros países em relação à mudança climática, ambiental, e isso conectado à mudança climática em si. Muito obrigado. Obrigado, Akure, por compartilhar essa informação. Nosso tempo terminou e realmente eu gostaria de agradecer a todos vocês por estarem aqui conosco. Nós vamos compartilhar a gravação e também os materiais dessa sessão do slide. E, por favor, se vocês tiverem eles ou se acharem eles úteis, por favor, compartilhem ele com os seus colegas e seus parceiros e das suas próprias redes. Uma apresentação PowerPoint que pode ser baixada vai estar disponível também e nós esperamos que vocês a considerem útil. Vocês também podem utilizar o guia e os estudos de caso com os direitos das crianças na página web. Por favor, não hesitem em entrar em contato para contribuir com informações adicionais. Isso é tudo por hoje. Nós te agradecemos e um bom dia para vocês. Tchau. Obrigado, Letícia. Obrigado a todos por estarem aqui e pelas contribuições.